Oi, sejam bem-vindos à nossa videoaula que começará agora. Trataremos um dos temas mais importantes do período medieval, a divisão dos estudos, conhecidas como o trivium e o quadrivium. Vejamos em que consistem estas duas palavras. Porém, antes de falar do trivium e do quadrivium, vamos a falar dos períodos que está dividida a história da humanidade. Se convencionou em dividir a história da humanidade em 4 grandes períodos. O primeiro seria o período antigo, depois o período medieval, filosofia moderna e, finalmente, filosofia contemporânea. Aquilo que estamos vendo agora corresponde ao segundo período, que é o período chamado de filosofia medieval. Consideramos o período medieval a época compreendida entre a queda de Roma em 476 d.C. e a queda de Constantinopla em 453 d.C. Vocês vejam que é um período bastante comprido, abarca muitos séculos. Não há consenso sobre esta divisão. Tem muitos historiadores, inclusive filósofos, que vão a propor outra divisão, porque não significa que a Idade Média termine em um dia e no outro dia começa a época moderna. Ninguém dorme na Idade Média e acorda na época moderna. São períodos que abarcam muitos anos, inclusive séculos, e as mudanças vão sendo devagar, vão sendo realizadas aos poucos. Não significa que de repente tínhamos Idade Média e depois tínhamos a Idade Moderna, ou que estávamos no período antigo e de repente temos a Idade Moderna. Por isso, quando termina ou quando finaliza, são datas que se convencionou que fossem assim. Se poderiam propor outras, como por exemplo, tem gente que propõe que o fim da Idade Média poderia ser o descobrimento de América ou qualquer outra data. Bom, vejamos então as escolas medievais. Vamos a começar, para entender isto do trivium e do quadrivium, vamos a começar tentando compreender o que são as escolas medievais. Eu colocava na slide anterior que a Idade Média vai a começar com a queda de Roma. A queda de Roma significou um grande terremoto cultural. A capital do império estava em ruínas. Por lo menos, si no ruínas físicas, era a ruína moral, a ruína cultural. Embora grande parte de Roma foi preservada, os prédios, mas Roma como entidade, como capital do império, tinha acabado. Isso significou profundas mudanças na cultura da época. Ou seja, grande parte do patrimônio que se tinha foi perdido, e muitas das coisas que estavam sendo desenvolvidas por o Império também foram perdidas. Por isso, na Idade Média, vamos a ter algumas instituições que vão a permanecer. Uma destas instituições que permanecem é a Igreja. A Igreja é praticamente a única instituição que vai ser capaz de preservar grande parte da cultura, como veremos daqui a pouco, e também será a única instituição que vai a poder manter quadros intelectuais, ou seja, pessoas capazes de escrever livros, que sabiam ler, dar aula, dentro do Império Romano. Então, por isso que vão existir o que nós poderíamos chamar das escolas medievais. O filósofo Giovanni Reale vai propor a seguinte divisão para estas escolas. No período medieval, antes da criação das universidades no século XIII, existem basicamente 3 tipos de escolas. Vejamos. Olha, que hoje já estou colocando aqui que no século XIII vão a nascer as universidades. Então, isto que vamos a ver agora, de alguma maneira, é o preâmbulo, é aquilo que vai a permitir o nascimento das universidades no século XIII. As primeiras desta divisão são as escolas monacais ou abaiciais. Estas escolas eram localizadas anexas a uma abadia e tiveram grande importância na transcrição e na conservação
dos clásicos. ¿Qué significa transcripción y conservación dos clásicos? Los textos tienen que ser preservados. Una de las tarefas que se hacían en la Edad Media era copiar textos antiguos. Sabemos que los materiales con los cuales eran transmitida cultura, o sea, los libros de la época, eran materiales muchas veces frágiles. Un papiro, o un couro en algunos casos, un pergamino, y estos no duran mucho. Por eso, cada cierto tiempo, algunos séculos tal vez, este material tiene que ser copiado, transcrito, cuidado, y eso fue lo que ocupó grande parte de las escuelas monacais, o sea, a transcripción y la conservación de los clásicos. Conservar un clásico físicamente significa cuidar do libro, do papiro, do couro, do pergamino, mas también copiar él cada cierto tiempo, porque como sabemos, esos materiales con el pasar de los años se va degradando y va ficando deteriorado. Entonces, juntamente con estudiar, leer y comentar los textos de antigüedades del periodo clásico, estas escuelas también van a conservar, transmitir estos textos. Un segundo tipo de escuela, propuesto por Giovanni Reale, será las escuelas episcopais. Las escuelas episcopais eran anexas a una catedral y en ellas era realizada la educación elemental. Llamamos educación elemental porque con ella podía seguir una carrera eclesial o administración pública. Estas escuelas episcopais, como está colocado en el slide, eran anexas a una catedral, o sea, las ciudades europeas, de un lado de una grande catedral van a funcionar estas escuelas, y en ellas será realizada esa educación que veremos de aquí a poco. Uno de los ejemplos tal vez más notorios y que tiene mayor suceso es precisamente la escuela episcopal que va a funcionar en la Catedral de Notre Dame, en París. Posiblemente sea una de las escuelas más famosas del periodo medieval. Tanto por sus profesores, lembremos que uno de los grandes profesores de esta escuela será Pedro Abelardo, un grande mestre de retórica, más también por la cantidad de personas que estas escuelas van a traer. A la Escuela Episcopal de París prácticamente asisten personas de toda Europa. Y con eso, entonces, la escuela va a tener prestigio y va a también tener, lógicamente, recursos económicos porque los alumnos tienen que pagar, y va a poder realizar un excelente trabajo, tanto de ensino como de estos estudios elementares que estamos colocando. La tercera escuela que Giovanni Reale propone es lo que nos conocemos como las escuelas palatinas. Las escuelas palatinas tenían ese nombre por estar en anexas a corte, esto es, ao Palatium. Fue la escuela más importante para la elaboración de la cultura medieval. Y en 771 después de Cristo, Alcuino fue designado su director por orden de Carlos Magno. Lógicamente, estamos hablando de París, y la escuela palatina, en la cual Alcuino fue designado director, es precisamente la escuela de París. También una de las grandes escuelas del periodo medieval. A diferencia de las escuelas episcopais que van a funcionar perto o del lado de una catedral, anexas a una catedral, las escuelas palatinas van a funcionar del lado del palatio, o sea, da corte, do palacio, y ellas van a ser muy importantes porque de alguna manera ellas serán a semente de lo que después será una educación laica, o sea, un tanto desligada de la iglesia. Bueno, yo falaba de Alcuino. Alcuino va a realizar una reforma educacional muy profunda, Él va a organizar la educación en las escuelas palatinas. O sea, nos podríamos considerar esto, que toda la educación que estaba siendo dada hasta ahora, Alcuino va a organizar
va a ordenar y va a colocar ella de una manera más sistemática. No significa que antes de Alcuino no existe educación, ni estas disciplinas y estas materias no eran conocidas, claro que eran conocidas. Por en Alcuino va a organizar esta educación de una manera ordenada y esquemática. Alcuino entonces va a dividir a educación en tres niveles. Un primero, que nos podríamos considerar una educación básica, ¿no es? Elementar, consistía en lectura, claro, ninguém puede progredir nos estudos si no sabe leer, ¿no es? Entonces, como hoje, o primeiro ano das crianças é para aprender a ler, na época era a mesma coisa. Então, primeiro era a leitura, logicamente escrita, se aprende a ler e se aprende a escrever como requisitos básicos para poder progredir nos estudos. Seguidamente nós temos noções elementares de latim vulgar. Lembremos que a língua culta, na qual eram realizadas as aulas e a literatura medieval, era o latim. Portanto, não adiantava saber francês ou inglês. Para poder estudar, para poder ler, tinha que saber tanto ler como escrever e entender e falar latim. Latim era a língua na qual eram realizados os estudos medievais. Depois tínhamos também Bíblia, não é? O texto, o grande texto da Idade Média, eram noções elementares de Bíblia, a pessoa tinha que ter um conhecimento geral da Bíblia, as partes da Bíblia, os livros da Bíblia, os grandes temas que eram tratados na Bíblia. E, finalmente, como parte dos estudos elementares, nós temos a liturgia. A liturgia, todo o que tem que ver com a missa e aquelas cerimônias que eram realizadas nos grandes momentos, como Semana Santa, Natal, fiestas de santos, como todo o que tinha que ver com o significado de cada um dos símbolos que eram realizados, que eram utilizados, das cores, das palavras. Em cada época do ano tem uma liturgia para diferentes momentos. Isso era colocado. Bom, e uma vez que era realizado estes estudos elementares, se passava então ao segundo nível. E aqui então começamos aquilo que eu prometi no começo, que era o estudo das 7 artes liberais, o trivium e o quadrivium. Não é? Já voltarei aí, ao trivium e o quadrivium. E o terceiro nível será estudos avançados da Bíblia. Estudos avançados porque estes já eram estudos nos quais se trabalhava com línguas originais, tanto hebraico como grego, algunos casos, otras veces simplemente en latín, mas ya era un estudio en el cual no era elemental como era el primer nivel, mas ahora ya se podían tratar grandes temas en profundidad, muchas veces con uso de la dialéctica o das línguas y otras herramientas. Bueno, vejamos entonces o que é o trivium e o quadrivium. Comencemos com as três artes do trivium. Trivium significa três, não é por isso que aqui temos três artes. A primeira destas artes era a gramática, a segunda era a retórica e a terceira era a dialéctica. Não é? A gramática tinha que ver com a arte de escrever bem, não é? De poder colocar as coisas por escrito de uma maneira compreensível, não é? de falar e de escrever de acordo com as normas gramaticais, não é? O significado das palavras, todo isso tinha que ver com a gramática. Em seguida vinha a retórica. A retórica é falar bem, não é? Ou seja, nós temos que falar, mas não é simplesmente falar bem, ser capaz de argumentar, não é? Mas não argumentar de qualquer maneira, como captar a atenção, por exemplo, do espectador, de aqueles que nos estão escutando, como construir um argumento que tenha sentido. Todo isso tinha que ver com a retórica. E a dialéctica, não é? É a arte de argumentar, de alguma maneira a retórica, não é? Tem que ver um pouco mais com a forma, mas a dialéctica tem que ver já com o argumento de profundidade, não é?
Os argumentos dialécticos, o algunos van a llamar de lógicos, não é? Muitas veces na Idade Média se confunde a dialéctica com a lógica, não é? Então, dialéctica tem que ver com aquela capacidade que nós temos de argumentar de uma forma lógica, de poder colocar argumentos contraditórios, ou seja, de poder pensar sem nos contradecir. Pensar sem contradecir significa uma coisa muito simples. Não podemos afirmar y negar algo simultáneamente. O sea, si decimos algo, no podemos decir que a misma cosa es o contrário simultaneamente. Eso es pensar lógicamente, não é? Bom, aqui temos então as três artes do trivium, não é? Gramática, retórica e dialéctica. Possivelmente a filosofia será dado en esta parte aqui da dialéctica, né? Digamos, era das partes do trivium. Possivelmente a dialéctica será o texto que vai a ter mais conteúdo filosófico. Se van a tratar algunos textos de Aristóteles, mas também van a ser conhecidos e estudados os textos de Boécio, de lógica. Lembremos que Boécio vai a traducir e vai a ordenar grande parte dos textos lógicos de Aristóteles, e esses textos, então, serão conhecidos na Idade Média, não é? Então, a dialéctica será o elemento filosófico, não? E que vai ter mais conexão com a filosofia de Aristóteles. E aqui temos as quatro artes do trivium, do quatrivium, não é? As quatro artes do quatrivium. Estas quatro artes do quatrivium serão aritmética, geometria, astronomia e música, não é? Bom, com certeza vocês conhecem estas artes e de alguma maneira também são ensinadas hoje. Claro, alguns conteúdos têm mudado pouquinho, como por exemplo da astronomia, não é? As descobertas astronômicas têm sido muito grandes nos últimos séculos. Portanto, o estudo da astronomia possivelmente seria pouquinho diferente, não é? Muitos dos estudos de astronomia eram ligados com a navegação, não é? Marinheiro, por exemplo, para poder navegar bem, tinha que ter bom conhecimento do céu, não é? Senão se perdia, não é? E também da música, não é? Com certeza os instrumentos têm mudado, a teoria musical tem sido aperfeiçoada, mas basicamente será a música como a conhecemos hoje. Então, aritmética, geometria, astronomia e música. Bom, como foram definidas as artes do trivium, não é? Hugo de Saint Victor vai a falar que o trivium, vai a definir o trivium da seguinte maneira: a gramática é o conhecimento de como falar sem cometer erro. A dialéctica é a discussão perspicaz e solidamente argumentada por meio da qual o verdadeiro se separa do falso. E a retórica é a disciplina da persuasão para toda e qualquer coisa apropriada e convergente. Vejam que bonita esta definição. Ou seja, aqui temos então as três artes do trivium bastante bem definidas, não é? A gramática é o conhecimento de como falar sem cometer erro, não é? Ou seja, como diríamos hoje, é a arte de falar bem, não é? Você fala utilizando as preposições bem, os verbos bem conjugados, não é? Você coloca os pronomes bem feitos, conjuga bem os verbos e tudo isso, não é? Isso é a gramática. Se não se fala, muitas vezes, se não se fala bem, o próprio conteúdo do que se está falando se perde. A dialéctica é a discussão perspicaz e solidamente argumentada por meio da qual o verdadeiro se separa do falso, não é? Ou seja, a dialéctica é aquela ferramenta que nós temos para poder distinguir argumento verdadeiro de argumento falso. Vejam que para eles, não é, a verdade tem que ver com o uso da dialéctica. Se queremos saber se algo é verdadeiro ou falso, teremos que analisar quais são os argumentos para julgar, não é? Ou seja, de alguma maneira a dialéctica, não é,
es aquello que nos permite juzgar o que es verdadero y o que es falso, separarlos, poder decir esto es verdadero y esto es falso, sella, o verdadero y falso no son arbitrarios, no dependen do arbitrio, no dependen do poder, mas dependen de una ferramenta que nos temos que es a dialéctica, não é? Ou seja, da argumentação, de como nós podemos argumentar para que um argumento seja falso ou verdadeiro. E, finalmente, a retórica é a disciplina da persuasão para toda e qualquer coisa apropriada e convergente. Não é? Se a dialéctica não é a arte de distinguir o verdadeiro do falso, de alguma maneira a retórica não é nos convencer de alguma coisa. Não é? Quando nós utilizamos a retórica, não é a arte da persuasão. Claramente, por exemplo, os advogados em um juízo, não é? Eles têm que convencer ao júri de que a pessoa que está sendo julgada é culpada ou é inocente. Então, aí vão utilizar a retórica. Né? Com argumentos, nós podemos ir definiendo algo, podemos ir definiendo aquilo que queremos em nosso favor ou em contra. Tá? Bom, uno dos textos mais importantes de Idade Média será as etimologias de San Isidoro de Sevilha. San Isidoro de Sevilha vai viver entre os anos 560 e 636 depois de Cristo. Lembram que no começo eu falei que grande parte do trabalho dos intelectuais e estudiosos medievais foi preservar aquilo que tinha sido conhecido na antiguidade e que era necessário que passasse para as gerações futuras. Foi isso precisamente o que vai fazer Isidoro de Sevilha, não é? No começo da Idade Média, houve uma grande necessidade de recuperar o conhecimento da antiguidade e preservar para futuras gerações. Uma das principais obras a este respeito foi a Etimologia de San Isidoro de Sevilha. Ou seja, Isidoro pretendió reunir en un único libro todo o conhecimento que ele pudo encontrar disponible y para ser transmitido para as gerações futuras. Podríamos decir en un lenguaje más contemporáneo, fue una grande enciclopedia, ¿no es? En un único texto, ele reunió todo o conhecimento das más diversas áreas, medicina, arquitectura, arte da guerra, filosofía, plantas, doenças, ¿no? Una das coisas más interesantes de este libro y más aterradoras tal vez es su catálogo de doenças, que ele nos va a colocar. Nome das coisas, por exemplo, nome de planta, nome de árvore, nome de fruta, todo o que se podía saber da antiguidade, ele o va a transmitir. ¿No? Es una obra, então, muito importante, porque sin ela, muitas das coisas que se sabían na antiguidade teriam sido perdidas. Conhecimentos, inclusive, por exemplo, conhecimento mitológico dos deuses antigos, ele também o va a preservar. As etimologias de San Isidoro de Sevilha, não é? Como já falei, 560, 636, é a grande obra deste período e uma das obras que nos vai permitir ter todo o conhecimento junto. Alguém já falou que as etimologias eram a internet da época. Bom, possivelmente seja um exagero, mas isso indica a importância que teve esta obra, não é? Ou seja, poder encontrar em um único livro praticamente todo o conhecimento que Isidoro pudo reunir da antiguidade. Nas etimologias se encontram reunidos, sob os lemas de vocábulos, usuários ou infrequentes, todos os campos do saber antigo, explicados mediante a justificativa dos términos que os designan. Não é? Ou seja, na etimologia, em algum sentido, é como um grande dicionário. Não é? Cada palavra está explicada. Queremos saber que significa na antiguidade, por exemplo, Zeus ou Afrodite. Bom, lá vamos a procurar essa palavra e teremos uma definição. Foi escrita em latim, não é? Foi escrita em latim, mas nos tempos contemporâneos estas etimologias foram traducidas já para várias línguas e a edição
más clásica que nos conocemos es precisamente a edición traducida para o español do latín. Bom, consequência de toda esta reforma de Alcuino, lembrem que eu falei que Alcuino reformulou as escolas, ou seja, agora temos alguma coisa que nós podemos identificar mais claramente como uma escola, mais ou menos como as que conhecemos hoje. Das escolas vai nascer uma palavra que é escolástica, ou seja, a educação que vai ser feita nas escolas, vai ser feita nas escolas. Uma das consequências da reforma educacional realizada por Alcuino, por ordem de Carlos Magnos, foi o desenvolvimento das escolas. Nessas escolas se ensinava filosofia e teologia, entre outras disciplinas, e assim passaram a ser chamadas de escolástica, a filosofia e teologia que eram ensinadas nessas escolas. Ou seja, havia uma filosofia das escolas, porém, o principal conteúdo de algumas escolas era teologia e filosofia. A teologia e a filosofia que começou a ser produzidas e ensinadas nessas escolas passou a ser chamada de escolástica. Vejam, de aí surge o nome escolástica, que significa o ensino que era realizado nas escolas. Claro, escolástica, escola, As novas escolas e instituições de ensino, a maioria apoiadas e financiadas por la Igreja, seriam a semente do novo mundo cultural que se abria em parte significativa na Europa. Alcuino tentou trazer para seu tempo a cultura clássica e patrística, e para isso ele elaborou manuais que serviam como texto didático e de acompanhamento das aulas do Trivium e do Quadrivium, que eram chamadas de sete artes liberais, como vimos há pouco. A palavra patrística talvez vocês não conheçam. A patrística é toda a filosofia e a teologia produzida por los pais da Igreja nos primeiros séculos do cristianismo. Nesses manuais que produziu Alcuino, eram utilizados tanto autores clásicos como da patrística, e entre eles estavam Isidoro de Sevilla, Casidoro, Beda, Santo Agostinho, Boécio, Prisciano, Donato e Cícero. E agora temos o mais importante da Idade Média da perspectiva cultural. Possivelmente, a maior invenção cultural da Idade Média e aquela que deu mais fruto e que é vigente até agora com toda a sua força é precisamente as universidades. As universidades é um produto medieval. É na Idade Média que nascem as universidades. E é possivelmente, como falei, o produto mais intenso, mais bem elaborado e que durou mais tempo da Idade Média até nossos dias. Um dos acontecimentos culturais mais importantes da Idade Média e que teve maior repercussão no futuro é o nascimento precisamente das universidades. As universidades nasceram no século XIII e são consequência da consolidação das escolas. Claro, era de esperar. As escolas foram produzindo conhecimento, foram progredindo e finalmente se chega a esta instituição que será a universidade no século XIII. A universidade é o produto cultural mais típico da Idade Média. As universidades serão algo novo e único, não havendo na antiguidade nenhum modelo com o qual possam ser comparadas. A universidade é uma criação original e típica do período medieval. E, como vocês sabem, é uma instituição que permanece até nossos dias. Precisamente estamos aqui en una universidad, o sea, en este momento estamos haciendo uso de algo que fue criado en la Edad Media y que fue conservado hasta nuestros días. Bom, comenzamos lá con a queda do Imperio Romano, que nos decimos que con eso comienza a Edad Media, estudamos o Trivium, o Quadrivium, vimos Isidoro de Sevilla, vimos a Escolástica, agora vimos um pouquinho do nascimento das universidades. Bom, espero que tenham aproveitado esta aula, que tenham uma ótima leitura e aproveitem muito bem o guia. Até a próxima!